Durante a Segunda Guerra Mundial, a colónia britânica de Gibraltar, considerada o antigo santuário dos deuses pagãos, a mítica coluna de Hércules e o guardião do Mediterrâneo pelo Ocidente, iria converter-se durante alguns meses no epicentro do conflito. Operação Félix, a chave de Hitler. Para os britânicos, continuava a ser um dos bastiões essenciais que apoiava as rotas comerciais que trouxeram fortuna ao Império, o que levou a ser desejada por muitos. Desde o final da Guerra Civil, continuava a ser para os espanhóis a terra ainda pretendida e essencial para a unidade nacional que ambicionavam. Mas no início do verão de 1940, para além da chave do Estreito, Gibraltar tinha-se convertido para os alemães na chave da vitória. O primeiro a dar-se conta disso mesmo foi um dos assessores militares mais importantes do Führer, o chefe do Departamento de Operações do Alto Comando da Wehrmacht, o general Alfred Jodl. Seguindo as suas ordens, os mais importantes organismos de planificação militar dos três ramos das Forças Armadas alemãs começaram a formar um plano para conquistar Gibraltar. Esse plano podia ter mudado o resultado final da guerra. O seu traçado levanta-se sobre múltiplos estudos, observações e reconhecimentos realizados em segredo por um sem número de espiões, membros de organismos governamentais e especialistas em artilharia, em operações de assalto, em armas químicas, em logística e em transportes. Não se tratava apenas de conquistar um objetivo no Mediterrâneo, mas também abrir o caminho da vitória no Oeste da única maneira que o Departamento de Operações acreditava ser possível, quebrando a coluna vertebral do Império Britânico. Alguém contou uma vez que, para lhe dar um nome, Jodl recorreu a uma história que tinha protagonizado há algum tempo quando uma amiga admirada pela simpatia e pelas qualidades para as danças de salão, comentou que, em vez do nome austero de Alfred, o general deveria ter sido batizado pelo simpático nome de Félix. Mas um apaixonado pela história como Jodl não podia ignorar o facto daquele nome característico das antigas legiões romanas compostas por hispânicos que tinham lutado nas fronteiras da Alemanha ser o mais adequado para identificar as tropas alemãs destinadas a combater nos confins de Espanha. Mas como chegou a este ponto, se bem lá no fundo, Hitler nunca tinha desejado outra coisa a não ser preservar o Império Britânico e partilhar com ele a hegemonia mundial. Ainda que seja bastante surpreendente, Hitler nunca quis a guerra com a Grã-Bretanha. A opressiva expansão colonial, por meio da conquista dos imensos espaços da Rússia soviética, já avançada nas páginas do livro Mein Kampf, permitiu a Hitler reorientar a política externa alemã de uma forma muito diferente à que sucedeu à época do Kaiser. Assim, nos planos estratégicos de Hitler, mais do que uma inimiga, a Grã-Bretanha tinha sido a principal aliada da Alemanha. Em meados do século passado e sob o Tratado Germânico-Britânico de 1935, houve um período de confraternização entre ambas as potências. Uma relação que acabou por desaparecer progressivamente, até terminar com a entrada das tropas alemãs nos Sudetes e a posterior ocupação do Protetorado Checo. É certo que a reclamação dos antigos territórios alemães cedidos à Polónia, que constituiu o último capítulo da revisão das cláusulas territoriais do desastroso Tratado de Versalhes, terminou numa luta aberta em setembro de 1930. Mas não é menos certo que Hitler sempre pensou nela como uma campanha rápida e localizada, na qual o surpreendente pacto assinado com a União Soviética dias antes do seu início iria ser motivo suficiente para atormentar potências ocidentais que já tinham fechado os olhos, como o caso da Checoslováquia. Mas os feitos iriam demonstrar que antes da liberdade da Polónia, o que realmente estava em causa era uma nova disputa pela hegemonia continental. Assim, enquanto as divisões alemãs realizavam os primeiros avanços pelas terras polacas e a propaganda se apetrechava de novos argumentos, mostrando perante o mundo os contundentes efeitos da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, a França e a Grã-Bretanha declaravam guerra à Alemanha. Com este gesto, era oficializado o definitivo fracasso da chamada política de apaziguamento e assim limpavam, em grande medida, o terreno onde poderiam ter germinado as propostas de paz que a Alemanha apresentaria aos britânicos meses depois. Como era de prever, apesar dos desejos do Führer, o Alto Estado-Maior alemão não tinha deixado de lado a possibilidade de um confronto continental com os tradicionais inimigos. Mas, curiosamente, os primeiros combates entre os soldados alemães e os aliados
não aconteceram na tão temida frente ocidental, dominada nos primeiros meses por uma estranha e para muitos inexplicável inatividade. Acabou sim por acontecer nos longínquos fiordes da costa norueguesa. Nesse sítio, um corpo expedicionário alemão acabou por ganhar primeiro a corrida e depois a batalha contra o contingente franco-britânico enviado com a intenção de ocupar o país e cortar as rotas de abastecimento do mineral de ferro sueco, vitais para a indústria de guerra do Reich. Porém, a campanha em termos nórdicos, que também tinha exigido aos alemães a ocupação da Dinamarca, seria apenas o início de uma vitória ainda mais impressionante, tanto do ponto de vista psicológico como militar. No início de maio de 1940, as reorganizadas forças alemãs tinham despedaçado a frente ocidental graças a uma manobra espetacular. Aquele golpe idealizado por von Manstein selou a sorte da Bélgica e da Holanda, pois levou à derrota do melhor exército francês e obrigou ao corpo expedicionário britânico a embarcar em direção às ilhas. Não sem antes terem abandonado nas praias de Dunkerque todo o equipamento e grande parte da moral. Enquanto as posições de resistência da impenetrável linha Maginot caíam sob o poder da Wehrmacht, uma Itália desejosa de se juntar à carruagem da vitória também entrou na guerra, o que acabou por protagonizar uma ofensiva oportunista através dos Alpes. Sem nunca ter necessitado desta ajuda, os vitoriosos soldados alemães não tardaram em desfilar por Paris. Nos seus rostos refletiam-se o orgulho e a satisfação de terem conseguido um triunfo pelo qual muitos dos antepassados morreram. Assim, o povo alemão já podia reclamar a derrota sofrida em 1918, apagando de uma vez por todas as humilhantes sequelas do passado. É certo que ainda faltava a Grã-Bretanha. No entanto, em meados de junho de 1940, a esmagadora vitória sobre a França e a convicção de que o problema britânico tinha pronta solução mediante uma paz negociada, fez que muitos quisessem vislumbrar a implantação de uma nova ordem europeia sob o poder dominante da Alemanha. Para o Mediterrâneo em geral e para a Espanha em particular, a luta na Europa não passava de um conflito longínquo. Mas com a entrada da Itália na guerra, Franco teve de enfrentar uma situação que os especialistas do Alto Estado-Maior espanhol tinham previsto há muito tempo. Eles estavam convencidos de que um conflito entre as potências europeias, tal como as diferentes alianças tinham pressentido, não iria tardar em se estender ao Mediterrâneo, afetando direta e irremediavelmente a Espanha. Horas depois da declaração de guerra da Itália, Franco pôs um fim à neutralidade e, seguindo uma fórmula italiana, declarou a Espanha um país não beligerante. A ameaça de sofrer um ataque por parte daqueles que Franco considerava seus potenciais inimigos era considerada elevada nos territórios do Protetorado de Marrocos, Tanger, Baleares e, sobretudo, na área de Gibraltar. Tornaram-se importantes os trabalhos de fortificação que há alguns meses estavam a ser levados a cabo nos terrenos da extensão arenosa que unia a península com a colónia britânica de Gibraltar. O ponto-chave deste sistema de fortificações encontrava-se no chamado Estreito de Istmo, um local forte formado por uma série de centros de resistência agrupados em duas posições básicas. Uma posição de vanguarda, dotada de uma dupla barreira anti-tanque e aproximadamente meia centena de bunkers com metralhadoras, armamento antiaéreo, armamento pesado e postos de observação. E à retaguarda uma segunda linha fortificada que se estendia até ao outro lado da cidade de La Línea de la Concepción. Com o objetivo de impedir o desembargo nas suas imediações, este trinco protegia os flancos com enormes linhas fortificadas que cobriam a costa litoral ao longo de muitos quilómetros a este e a oeste da colónia. Porém, paralelamente a este sistema fortificado, preparavam mais uma centena de posições cuja finalidade era suportar um gigantesco desdobramento de artilharia, com capacidade para umas 200 peças. Estas obras tinham uma tarefa puramente ofensiva, já que os seus planeadores estavam convencidos, e assim fizeram constar ao próprio Franco, de que, chegado o momento e graças ao próprio Franco, a Espanha estaria em condições de anular pelos seus próprios meios a base de Gibraltar. A cúpula militar espanhola e Franco ficaram convencidos da sua eficácia e não tardaram muito em assumir que, mediante este cerco artilheiro, a Espanha podia, no momento certo, desferir um golpe decisivo ao poder da Grã-Bretanha no Mediterrâneo Ocidental. É possível que, com a derrota dos aliados na França, alguns pensassem que era o momento certo para o executar.
Mas também havia outra possibilidade ainda mais interessante. Será que não se podia oferecer este serviço à Alemanha e, com a perspectiva de uma rápida rendição dos ingleses, assim conseguir, com poucos riscos, que Hitler, o novo dono da Europa, prestasse atenção às necessidades espanholas e às suas reclamações territoriais? Porém, perante esta desejada e presumível guerra curta, ainda persistia uma certa possibilidade de uma guerra longa, pois uma Grã-Bretanha decidida a resistir podia suportá-la a partir do Império e com o apoio dos Estados Unidos. Nesse caso, a entrada na guerra exigia sacrifícios dos espanhóis recém-saídos de uma luta civil sangrenta que não poderiam aguentar de forma alguma. No entanto, em meados de junho de 1940, a possibilidade de uma guerra curta tinha ganho terreno ao ponto de Franco planear uma manobra subtil cujo objetivo era aproveitar a vitória alemã para que, com um custo reduzido, conseguir a unidade territorial da Espanha e a ampliação das suas possessões coloniais. Para que as petições fossem tidas em conta, Franco não hesitou em fazer uma oferta perigosa, que nem sequer se atreveu a fazer por escrito. Acabou por ser transmitida verbalmente a Hitler pelo chefe do Alto Estado-Maior, o general Juan Vigón. Segundo este, a Espanha estava disposta a entrar na guerra e a prestar à Alemanha um importante serviço, executar aquele golpe de graça definitivo, aquele cerco artilheiro que significaria a derrota da Grã-Bretanha. Mas a oferta de Franco não era totalmente sincera, já que havia tido a capacidade de adotar com um mecanismo de segurança mais subtil. É certo que o Alto Estado-Maior espanhol contava com um plano para tomar o Rochedo, mas o plano só podia ser posto em marcha se a Alemanha garantisse primeiro à Espanha, por um lado, a cobertura de todas as suas necessidades ao nível das matérias-primas, dos alimentos e dos combustíveis, cujo abastecimento era geralmente controlado pela Grã-Bretanha graças ao seu poderio naval, e por outro lado se dotasse as suas forças armadas de material bélico moderno, especialmente artilharia pesada e canhões antiaéreos, para garantir a defesa do território. Naquela ocasião, a inteligente manobra não resultou porque a Alemanha estava tão convencida da guerra curta como a Espanha e, como consequência, não necessitava dos serviços oferecidos por Franco, e muito menos quando se arriscava um futuro entendimento com a França. De qualquer forma, ainda que a iniciativa tivesse fracassado, com ele teria começado um jogo que iria acontecer entre o verão de 1940 e a primavera de 41 e que iria passar à história como o período da Grande Tentação. Em finais de junho, os soldados alemães apareceram pelas costas do canal, convencidos de que militarmente tinham alcançado uma vitória definitiva e que em breve regressariam a casa. O próprio Alto Estado-Maior opta por um período de rara inatividade dominado pela incerteza de para onde deveriam orientar-se as novas ações da Wehrmacht. Tendo em vista a debilidade da nossa armada e do ainda limitado poder de ataque da Luftwaffe, que foi evidente em Dunkerque, duvidamos de que semelhantes medidas bastarão para trazermos uma vitória rápida. Portanto, pareceu-nos uma oportunidade única para o Departamento de Operações do Alto Comando de Wehrmacht emergir com toda a sua força e contribuir para algumas ideias verdadeiramente originais à estratégia futura. Mas onde será o ponto de viragem? A quem poderemos recorrer para alcançar uma vitória decisiva? Para além da isolada posição de Gibraltar, não havia mais inimigos em toda a Europa? Imbuído deste espírito, o clarividente general Alfred Jodl realizou por iniciativa própria um estudo sobre a marcha estratégica da guerra, no qual, pela primeira vez, era apresentada a possibilidade de uma derrota militar por parte dos britânicos ser a única forma viável para poder seguir em frente e, por isso, tinha de ser forçada. Nas suas páginas podia ler-se que se os meios políticos não conseguissem o objetivo de paz, seria necessário esmagar a resistência inglesa lançando um ataque massivo contra a própria Inglaterra ou levando a guerra à periferia. Estas viriam a ser as duas opções entre as quais se moveriam, com mais ou menos convicção por parte de Hitler, a alta estratégia alemã contra a Grã-Bretanha. Era possível notar que a Armada tinha estudado por conta própria a possibilidade de ser bem-sucedida uma operação de desembarque nas costas do Canal Inglês e, neste sentido, o almirante Erich Rieder, o comandante-chefe da Kriegsmarine, não tardaria em participar ao Führer das graves dificuldades com as quais este projeto não contava, devido à falta de recursos, à inexperiência ou aos imprevistos meteorológicos. A minha ideia era que a expedição para invadir a Inglaterra só podia ser considerada como o último recurso para dominar a vontade dessa nação, já que se pressupõem medidas de execução quase impossíveis de executar. Na minha opinião, a superioridade aérea alemã não devia limitar-se ao domínio dos céus,
mas também deveria considerar a eliminação de toda a frota britânica. A minha preferência continua a ser pela guerra exclusivamente contra o tráfego naval, como meio para preparar a Inglaterra para uma rendição pacífica. Os comandantes do exército não mostraram grande entusiasmo pela ideia, mas apesar de tudo, nas semanas que se seguiram ao armistício francês, os soldados alemães estacionados nas costas normandas estavam entretidos a praticar manobras de desembarque que, apesar de serem convincentes para alguns, tentavam ser a demonstração de que a operação de desembarque nas costas inglesas estava em marcha. O tempo iria provar que o conceito não passou de uma simples utopia para Hitler levar a Grã-Bretanha à mesa das negociações no verão de 1940. Mas no início de julho, os ingleses tornaram claras as suas intenções e não hesitaram em atacar a frota dos antigos aliados franceses em Mers el-Kabir. Tivemos o famoso incidente quando Winston Churchill, o primeiro-ministro da altura, tentou que a armada francesa fosse enviada para os Estados Unidos e manteve esse desejo ao longo da guerra. Mas os franceses não estavam preparados para fazer isso e ocorreu o famoso bombardeamento em Oran. A Marinha Britânica teve de passar por uma situação terrível, ou seja, disparar contra pessoas que tinham sido aliadas da Inglaterra. E Gibraltar sofreu por causa disso, pois houve raids de retaliação por parte dos franceses. As ofertas de paz não davam frutos e a ameaça do desembarque anfíbio, bem como os bombardeamentos, não debilitaram o espírito de resistência do povo britânico. Por isso não havia outra solução a não ser seguir as recomendações de Dudley Reader e enfrentar corajosamente a necessidade de assegurar a derrota militar da Grã-Bretanha, atuando contra as rotas de abastecimento vitais que a ligavam ao seu império. Apesar de terem passado poucas semanas para que os alemães incrementassem a sua ofensiva contra o tráfego mercante britânico, o alto comando da Wehrmacht começou a dar importância à possibilidade de fechar o Mediterrâneo. Com um certo apoio, talvez os seus aliados italianos pudessem anular a base britânica de Malta e, ao avançarem pelas possessões na Líbia, conseguissem alcançar Alexandria, a porta ocidental do tão pretendido Mare Nostrum. Era evidente que a tarefa de fechar este mar a partir do Ocidente com a conquista de Gibraltar tinha de ser assumida pela Wehrmacht. A própria Grã-Bretanha sabia deste perigo potencial e não tardaria em redobrar os seus esforços para transformar a sua colónia estratégica numa fortaleza. Até então, a colónia britânica de Gibraltar, bastião de grande importância na rede das rotas marítimas que uniam a Grã-Bretanha com o seu império e peça-chave em conjunto com Malta e Alexandria pelo domínio do Mediterrâneo, tinha sido pouco afetada por uma guerra que se decidia a milhares de quilómetros de distância. Gibraltar era, na altura, um ponto importante para reunir grupos. As frotas costumavam reunir-se aqui, quer fossem para o Mediterrâneo ou para o Atlântico, e, habitualmente, saíam sob escolta da Força H, que era constituída pelo Ark Royal, pelo Renown, pelo navio Sheffield, pelos contra-torpedeiros e por muitos mais. Eles geralmente escoltavam estas frotas e tentavam ajudar Malta. No entanto, com a queda da França, o aumento da capacidade defensiva tornou-se para o tenente-general Sir Clive Liddell, o governador da colónia, uma questão não apenas prioritária, mas também vital. Algum tempo antes, os habitantes de Gibraltar com idade militar foram mobilizados para uma força de defesa local, enquanto o resto da população civil, qualificada pelos britânicos como bocas inúteis, foi evacuada. Os mais afortunados acabaram por parar à Jamaica ou à Madeira, mas muitos outros seriam realojados em Londres e não tardariam em sofrer os bombardeamentos da Luftwaffe. Lembro-me que, na altura, as pessoas estavam a ser evacuadas pela segunda vez. Anteriormente já tinham sido evacuadas para o norte de África, para o Marrocos francês, e depois disso as pessoas foram trazidas de volta para Gibraltar, colocadas noutros navios e enviadas, na grande maioria, para o Reino Unido. Mas outras famílias que vinham de Marrocos foram para locais como Tanger, onde acabaram por permanecer. E outras ainda foram para a Madeira, mas a população de Gibraltar estava a diminuir na altura que eu apareci. Notava-se que se preparavam para a guerra, pois naquela altura a França já se tinha rendido.
Os civis que estavam em Gibraltar eram na maioria trabalhadores espanhóis que constituíam a força de trabalho dos diques, do porto ou do depósito da base. Foi aumentado o nível de proteção a todas as posições taticamente importantes, desde as praias que banhavam a parte oeste às íngremes escarpas da frente norte, passando pelas instalações militares na metade sul, o depósito e o porto. As zonas de acesso restritas cobriam-se de campos de minas, arame farpado e posições fortificadas, que formavam uma rede de pontos de resistência que era praticamente impenetrável na área do antigo aeródromo, que se estancia entre o sopé da montanha e o chamado Campo Militar Espanhol. Paralelamente, produziu-se um considerável reforço da guarnição. Aumentaram o número de tropas na terra com a incorporação de novos batalhões. Para reforçar a defesa antiaérea, enviaram um bom número de armamento, entre os quais figuravam algum material retirado dos campos de batalha franceses, enquanto os exercícios de tiro, especialmente os das peças mais pesadas de artilharia, eram levados a cabo uns atrás dos outros. Gibraltar, durante a guerra, era um local muito discreto. Do lado direito, ninguém sabia o que as pessoas do lado esquerdo faziam. Se trabalhássemos numa determinada área, só nos movimentávamos por essa zona até casa. Não era permitido andar por Gibraltar como hoje em dia. As pessoas tinham de ter passos para irem a qualquer lado, mesmo para ir à praia. Eu ainda guardo o passo que o meu pai tinha para ir à missa do Galo. Mas para lá de todos estes preparativos, os britânicos ainda não se tinham convencido que a sua base no Rochedo podia transformar-se realmente numa fortaleza, até ao início de uns estudos relacionados com o passado militar de Gibraltar. Desde o outono de 1940, várias empresas de escavação e de construção dos Royal Engineers foram enviadas para a colónia com a missão de melhorar e ampliar a rede de túneis existentes, alguns dos quais remontavam ao século XVIII. Pouco a pouco, e graças ao seu esforço e ao equipamento moderno, esta rede de túneis ia completando-se com todo o tipo de acortelamentos, armazéns, hospitais, oficinas, escritórios, tribunais, uma autêntica cidade subterrânea que gradualmente começava a ganhar forma. Porém, ainda faltavam muitos meses para conseguir formar o espetacular complexo subterrâneo que os engenheiros pretendiam. Os túneis foram concebidos para que 16 mil tropas vivessem debaixo de terra por um período de 9 meses, porque pensavam que Gibraltar seria cercada pelos alemães por U-boats e por barcos de guerra à volta do estreito, impedindo que entrassem provisões. Por isso, tinham de se preparar com mantimentos, munições e todo o tipo de comodidades para que as tropas pudessem ser autossustentáveis, pelo menos durante 9 meses, sem qualquer ajuda do exterior. A maior parte do trabalho, ou o principal, foi feito pelos Royal Engineers. Foram eles que trataram das explosões, de todos os planos. O trabalho duro era feito pela infantaria, pela artilharia britânica. Os túneis em Gibraltar são enormes. Existem mais túneis e espaço aberto subterrâneo do que estradas. Existe mais ou menos 40 km de estradas à superfície, mas debaixo da terra existem mais de 50 km de túneis. Primeiro eram os canadianos com as famosas brocas de diamante que eram fantásticas. Existia inclusive um município nos túneis, bem como os Royal Engineers e as tropas que tinham como tarefa limpar tudo, porque os túneis eram feitos pelos especialistas e pelos engenheiros do município. Mas quando alguma coisa se desmoronava, as pessoas entravam e transportavam o que se tinha desmoronado para fora do túnel. Isto era feito 24 horas por dia, sem parar. Algumas pessoas iam para o aeródromo ajudar nas obras de extensão, mas a maior parte ajudava nos túneis. O que estas obras de escavação produziam seria utilizado na outra grande obra de caráter militar, levada a cabo na colónia durante a guerra, ou seja, a transformação do velho aeródromo de emergência para uma autêntica base aérea. A construção deste velho aeródromo assentava numa base pouco sólida do ponto de vista diplomático, mas o progresso na construção da nova pista era uma boa representação da evolução das obras no sistema de túneis. Naquela altura, grande parte da utilidade destes trabalhos limitava-se a proporcionar aos serviços de propaganda
argumentos visuais para que os britânicos pudessem convencer a todos e, o mais importante, convencer-se a eles próprios de que Gibraltar era realmente uma fortaleza invencível. A tarefa não era nada fácil se fosse tida em conta a forma como o Deutsche Wochenschau se distraía, mostrando o que as tropas de assalto alemãs tinham feito com a indestrutível fortaleza belga, conhecida como Ebina-Mail na poderosa linha Maginot. Tenho sempre orgulho de uma coisa, não gosto de tocar trompete em qualquer sítio, mas tocava em Gibraltar e todas as pessoas e os meus amigos ouviam bem como todos os combatentes. E aquele era o único posto avançado da Europa onde se erguia a bandeira Union Jack ao longo da guerra. Em mais nenhum sítio isso acontecia, excepto em Gibraltar. Em julho de 1940, perante a necessidade de dar uma solução militar ao problema britânico, o Departamento de Operações de Jodl exigiu uma resposta bem argumentada para a grande pergunta: era possível conquistar Gibraltar? E, em caso afirmativo, qual era a melhor maneira de o fazer? Para encontrar resposta a estas questões, o general Jodl não hesitou em aproveitar a oferta realizada por Franco através de Vigon e enviou à Espanha um grupo restrito de oficiais e chefes dos 3 ramos das Forças Armadas, encabeçado pelo chefe dos serviços de inteligência da Wehrmacht, o almirante Canaris. O mais dramático é que Winston Churchill, como todos os ingleses, pensa no mar, nas rotas marítimas, no Império, no planeta. Enquanto Hitler pensa no continente europeu e nas suas articulações. Vitorioso na Polónia e na França por 2 feitos gigantescos, Hitler não eliminou o exército inglês em Dunkerque, pois desejava uma paz anglo-alemã. Dedicou toda a sua força e inteligência ao ataque dirigido contra os franceses, que cambaleavam com a inútil esperança de que estes ingleses obstinados iriam voltar à ilha e meditar sobre a derrota do seu aliado, optando pelo caminho de uma paz de compromisso. A vitória fulminante sobre a França, que nem o mais otimista ousaria prever, embriagou literalmente Hitler, ao ponto de ele não compreender que, ao permitir que a França deixasse a sua frota e o seu império no norte de África, lhe dava uns trunfos importantes. Não sabe definir, nem por conseguinte ver no Império Britânico, uma metrópole cuja segurança se baseia numa forte cobertura antiaérea e, sobretudo, na segurança dos mares, que liga a Índia através de uma rota em parte marítima, Gibraltar, Malta, Suez, e em parte continental, Egito, Médio Oriente e África Oriental, o que o obriga a manter estas posições e a dominar estes países. Hitler está convencido de que, derrotada a França, a Inglaterra vai negociar a paz. Mas engana-se completamente. Não se pode promover a Inglaterra a uma paz de compromisso, a menos que ela sinta o Império ameaçado. Por isso não deveríamos orientar os nossos esforços para um desembarque na Inglaterra, mas antes à conquista de Gibraltar e do Canal do Suez. Se conseguirmos isto, a paz será então possível. Depois da campanha de França, o almirante Canaris era da opinião que um rápido ataque surpresa contra a fortaleza de Gibraltar era possível. O momento era favorável, já que os ingleses estavam sob o pesadelo de Dunkerque e imobilizados na sua ilha pela ameaça de um desembarque alemão e pelos ataques aéreos da Luftwaffe. Entre os chamados a Berlim, existiam especialistas em artilharia, sapadores de assalto condecorados e, inclusive, paraquedistas experientes em operações aerotransportadas. Entre estes últimos, encontrava-se um jovem capitão das tropas de assalto da Luftwaffe, que tinha sido recentemente condecorado pelo próprio Hitler com a Cruz de Cavaleiro, graças à conquista da fortaleza de Ebina-Mail. O seu nome era Rudolf Witzig. Era possível capturar Gibraltar com a grande ajuda de Espanha. Não queríamos uma ajuda militar por parte dos espanhóis, mas antes uma ajuda política para nos guiar. Tinha de ser assegurada a logística para espiões de segurança de controlo aéreo, bem como para armas alemãs, a artilharia, os pioneiros, a Luftwaffe e os ataques Stuka. Na minha opinião, não conseguíamos sem a ajuda dos espanhóis, que nesta altura não nos ajudavam a 100%. Os homens de Canaris passaram alguns dias a observar o campo de Gibraltar. Subiram ao farol de Punta Carneiro e às alturas do Hotel Cristina de Algeciras. Fotografaram o rochedo a partir da Serra Carbonera e das praias de Puente e Mayorga,
e observaram ainda a parte norte a partir do quartel militar de La Línea de la Concepción. Baseando-se nos resultados desta missão, os responsáveis do OKW chegaram à conclusão de que não só era possível tomar Gibraltar, como também era possível fazê-lo em poucas horas mediante um assalto executado por unidades escolhidas e sempre contando com um bom apoio artilheiro e aéreo. Desde o primeiro momento, o grande problema a ser resolvido, caso se pretendesse pôr em marcha uma operação para conquistar Gibraltar, não era tanto de índole militar, mas sim diplomática. Pois dentro da cúpula militar alemã, todos estavam de acordo que qualquer operação contra o Rochedo exigia como requisito imprescindível a colaboração espanhola. Por causa disto, no início de agosto de 1940, Hitler recordou aquela oferta feita por Wigon, que pouca importância tinha dado, e decidiu comprovar se a proposta ainda estava em cima da mesa. Para tal, solicitou que o Ministério dos Assuntos Exteriores sondasse Franco, para descobrir as condições em que os espanhóis estariam dispostos a entrar na guerra e tornar possível uma operação contra Gibraltar. O relatório do embaixador em Espanha seria adicionado àqueles realizados pelos seus próprios homens e, baseando-se neles, em 13 de agosto, Jodl apresentou a Hitler um segundo memorando. Voltava a insistir que a derrota britânica passava por uma mudança do epicentro da guerra em direção ao Mediterrâneo. Jodl também teve uma participação importante na anulação do Plano Selova, quando em finais do verão concentrou os seus esforços no memorando para Hitler, datado de 13 de agosto. Escreveu que o plano para uma invasão à Inglaterra significava um grande risco, que foi aumentando ainda mais graças aos fracos resultados da ofensiva aérea. Por outro lado, a invasão só devia ser levada a cabo se não houvesse uma outra forma de dominar a Inglaterra. Mas felizmente isto podia acontecer se atacassem e ocupassem as posições britânicas no Mediterrâneo. É o caso de Gibraltar, Malta e o Canal de Suez, considerados por Jodl como os alvos principais. A perda destas posições podia originar o final da guerra. Entre outras ações, nele se propunha que, para além de apoiar o avanço incerto dos italianos em direção a Suez, era preciso conquistar Gibraltar depois de assinado o acordo com a Itália e a Espanha. A falta de resultados obtidos até então pela ameaça do desembarque alemão e as iniciativas de paz, tanto públicas como secretas, fizeram com que, desta vez, Hitler se mostrasse mais receptivo às propostas de Jodl. Pouco depois de conhecer o resultado do último encontro entre Franco e o embaixador alemão em Madrid, Hitler aprovava os preparativos para uma operação de assalto contra Gibraltar. Quase ao mesmo tempo, o alto comando da Wehrmacht elaborou o primeiro esboço de um plano de operações cujo calendário ia condicionar de forma decisiva o prazo das futuras negociações diplomáticas com a Espanha. Para além da transferência do eixo central da estratégia alemã para o Mediterrâneo, do ponto de vista político, iria envolver uma complicada conspiração diplomática que os alemães teriam de prestar atenção quando trabalhassem com outros países. Por outro lado, era prioritário conseguir a entrada da Espanha na guerra. Para isso, os espanhóis tinham de assumir o desejo de recuperar a soberania de Gibraltar, algo não muito complicado, bem como as ambições territoriais em África. E era aqui que surgia o primeiro problema, porque estas reclamações podiam apenas satisfazer o preço da França, que a Alemanha não queria prejudicar demasiado, pois pretendia facilitar a futura incorporação no eixo. No entanto, se trabalhassem com cautela e se não dessem passos em falso, talvez se conseguisse que a França aceitasse ser compensada com territórios britânicos depois de obtida a vitória. E, finalmente, toda esta reformulação de forças tinha de ser compatível com as prerrogativas e ambições de Itália. Este era basicamente o jogo diplomático difícil que Hitler era obrigado a empreender pela nova orientação estratégica. Um jogo que, condicionado no tempo pela tão esperada ação contra a União Soviética, o Führer pretendia deixar resolvido em curto prazo, ainda que tivesse de ser às custas de prometer tudo a todos. A partir desse momento, conseguir a entrada da Espanha na guerra tornou-se uma prioridade para a Alemanha, como requisito imprescindível para dominar o desejo de resistência por parte da Grã-Bretanha. Mas aquele repentino interesse confirmava aos dirigentes espanhóis que a temida possibilidade de uma guerra longa tinha ganho forças
o qual implicava mudanças sensíveis em relação àquele horizonte que tinha proporcionado a oferta de Franco no passado mês de junho. Entre os primeiros a levar a cabo as mudanças de atitude dos espanhóis, encontra-se o próprio chefe dos serviços de inteligência do OKM, o almirante Willem Canaris, que foi enviado novamente à Espanha para completar as missões que lhe foram confiadas. De todas as formas, a duração dos diferentes preparativos para a operação de assalto proporcionava uma certa margem de tempo para conseguir persuadir a entrada da Espanha na guerra. O próprio Hitler mostrava-se mais confiante para transmitir o seu desejo durante a visita que o ministro do governo de então, Ramón Serrano Suñer, devia realizar em Berlim em meados de setembro. A falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Naquele encontro, Hitler pôde comprovar pessoalmente como Franco se encerrou nas condições já expostas há algumas semanas ao embaixador alemão. Para além de assumir as pretensões territoriais espanholas em África, a Alemanha devia proporcionar ajuda militar para defender o país, especialmente as Ilhas Canárias, perante uma possível retaliação britânica, bem como encarregar-se do abastecimento de alimentos, de combustível e de matérias-primas. Ainda que a visita de Serrano terminasse sem um resultado conclusivo, mantiveram-se abertas as esperanças alemãs de conseguir os seus objetivos, pois com as renovadas mostras de compromisso com o eixo e sempre seguindo as instruções de Franco, Serrano tinha aceito a proposta de Hitler para discutir o encerramento definitivo do exigido acordo hispano-alemão numa futura reunião entre os dirigentes máximos dos dois países. Até àquela altura, Franco sempre tinha tido um especial interesse em dotar-se de um mecanismo de segurança que lhe permitisse conservar a iniciativa perante os alemães. Ele pretendia controlar a decisão no momento em que se tornava oficial a entrada de Espanha na guerra, momento que, para Franco, não podia acontecer até ter a certeza de que a Grã-Bretanha seria derrotada em pouco tempo. Mas se tal como Jodl pensava, a colaboração espanhola era imprescindível para ter acesso a Gibraltar, chave da vitória sobre a Grã-Bretanha, com toda a certeza, tal circunstância não poderia acontecer, porque então, tal como tinha acontecido em junho, Hitler não tinha tido o menor interesse em pagar aos espanhóis qualquer valor pela colaboração que não necessitava. A grande pergunta que todos colocavam era até que ponto conseguia Franco manter o seu jogo perante a combinação de tentadoras ofertas e preocupantes pressões que as potências dominantes na Europa manifestavam. Enquanto os espanhóis tentavam ganhar tempo e conjurar a ameaça de uma ação unilateral contra Gibraltar por parte dos alemães, e Franco continuava a suspirar pela oportunidade de ganhar sem arriscar, a maquinaria militar alemã continuava o seu caminho. Em finais de agosto, tinham sido acertados pormenores do plano de assalto elaborado pelo alto comando da Wehrmacht, graças ao material proporcionado pelo próprio exército espanhol, havendo um particular interesse no que se referia a estudos de artilharia e pelos próprios serviços de inteligência. No início daquele outono, mesmo quando ainda estava pendente a assinatura do acordo necessário com a Espanha e sem que uma nova diretriz de Hitler ratificasse a viragem estratégica, o Estado-Maior do Exército tinha andado a estudar, por sua conta, muitos dos aspectos considerados fundamentais para uma futura operação contra Gibraltar. Entre eles encontravam-se o tamanho e a configuração do corpo expedicionário que deveria ser executado, a seleção das unidades mais aptas para cada objetivo tático, as possíveis soluções a múltiplos problemas logísticos ou as diferentes alternativas para o transporte das tropas até à zona de operações. No meio de todos estes preparativos, Hitler tinha tentado reunir todos os requisitos diplomáticos, empreendendo uma viagem para conversar primeiro com Pétain, depois com Franco e posteriormente com Mussolini. No dia 23 de outubro de 1940, depois de se encontrar com o dirigente francês em Montoire, a impressionante caravana do Führer encontrava-se estacionada na aldeia de Hendaye, à espera da chegada de Franco. Um dos membros do cortejo diplomático alemão, a quem não foi permitido participar na importante conferência, espalhou o falso rumor de que Franco tinha chegado 2 horas atrasado. A verdade é que, apesar de o atraso ter sido de apenas uns minutos, estava menos relacionado com a vontade de Franco e mais relacionado com o lamentável estado do material ferroviário espanhol. Ambos os chefes de Estado tinham a clara consciência de que o destino da Europa passava por aquele encontro. Hitler continuava à procura do compromisso de Franco para entrar na guerra e assim poder derrotar os ingleses, enquanto Franco fazia comentários e gestos de boa vontade. Inclusive, chegaria a consentir uma assinatura de um documento secreto em que, de forma explícita,
explicava que a Espanha participava na guerra ao lado das potências do eixo contra a Inglaterra. Não estava disposto era a perder o controle da situação, cedendo toda a moral aos alemães. Foi por isso que tanto as conversações que tiveram lugar no automóvel, bem como a posterior redação daquele acordo secreto e todos os segredos e subtilezas das expressões utilizadas seriam objeto de um cuidado especial, a fim de reter nas suas mãos a decisão do momento em que a Espanha deveria oficializar o seu compromisso de entrar na guerra. Se tivermos em conta que o objetivo da delegação alemã era não só encerrar este compromisso, mas também regressar com uma data que fosse possível para o lançamento de Félix antes que terminasse o ano, podemos compreender o sentimento de frustração que os acompanhou na viagem de regresso ao Reich e os comentários dolorosos que trocaram sobre a atitude espanhola. De qualquer forma, a assinatura do acordo secreto ainda permitia aos alemães manter as expectativas em aberto. O compromisso estava prestes a acontecer e só era necessário exercer um pouco de pressão sobre o Franco para que este disponibilizasse por fim a desejada data e tudo se ajustasse como previsto. Tanto é assim que, desde os últimos dias de outubro e sobretudo no início de novembro, o alto comando alemão ordenou uma aceleração de todos os preparativos para a operação de assalto a Gibraltar. Por fim, no dia 12 de novembro de 1940, o Departamento de Operações da Wehrmacht enviava a diretriz do Führer número 18, onde apresentava a mudança de estratégia alemã e dentro dela o assalto a Gibraltar. Pouco depois, a operação recebeu o nome de código Unternehmen Felix, ou Operação Félix. Dias antes da famosa entrevista, o antigo comandante da 1ª Divisão de Montanha, o general Ludwig Kubler, foi selecionado pelo exército a comandar o novo 49 Gebirgskorps, sob o qual iriam agrupar-se as unidades terrestres do Corpo Expedicionário destinado a Gibraltar, com bastante material. Estas unidades iniciaram imediatamente o período de treino e montagem. Por isso, a primeira preocupação de Kubler foi encontrar uma zona de manobras para colocar as forças a postos. Curiosamente, no mesmo dia do encontro entre Hitler e Franco, Kubler encontrou o que procurava nos arredores de Besançon, no antigo campo de manobras francês chamado Le Val d'Aron, onde as montanhas do Jura reproduziam formas rochosas muito parecidas com as do rochedo de Gibraltar. Horas depois, as unidades selecionadas destinadas a formar a divisão de assalto começaram a chegar à zona escolhida. As formações de apoio avançavam em grande parte da 1ª Divisão de Montanha, na altura estacionada em França. Não é de estranhar que o seu comandante, o recém-chegado general Hubert Lanz, fosse a pessoa escolhida para dirigir a nova Sturm Division que estava a ser criada. Era um jovem general. Era um general Grubstrupper. E também era um homem que tinha experiência com procedimentos e logística. Era um homem que sabia como organizar as coisas. Depois, Hubert Lanz passou para o passo seguinte. Viajou com mais 12 homens, mas primeiro teve uma reunião com o almirante Canaris para preparar as coisas, pois Canaris era o chefe dos serviços secretos e ele tinha os contactos em Espanha. A seguir à reunião com o almirante Canaris, eles viajaram para a Espanha. Penso que foram para Irún, onde se encontraram com um oficial espanhol. E depois foram todos para Gibraltar, inclusive este oficial espanhol. Observaram o que se passava em Gibraltar e mais tarde, na sua autobiografia, Lanz afirmou que ficou chocado porque os planos que tinha em mãos compreendiam um ataque tanto por mar como por terra. Notou que era uma área aberta e depois apercebeu-se que esta seria uma missão suicida. A qualidade das tropas selecionadas não passava despercebida. Entre os primeiros a chegar estavam os soldados da Divisão 98 da Montanha, o antigo regimento de Lanz, jovens fortes do sul da Baviera que mostravam orgulhosos os Edelweiss que os identificavam como tropas alpinas selecionadas. E depois veio um rumor de que tínhamos de conquistar Gibraltar. Viajámos até lá, demos uma vista de olhos e depois regressámos. De repente não havia mais exércitos ou ordens. Nós, no Regimento 98 da Divisão de Montanha, éramos a força mais bem equipada, uma autêntica força de elite. Quando chegámos a Ben Hancon, como ocupantes do país, fazíamos o nosso trabalho e exercícios, como se estivéssemos em tempo de paz. As pessoas da cidade onde ficámos durante 9 meses eram muito simpáticas e sempre vivemos em casas privadas. Durante o treino inicial, fomos para a costa atlântica, onde fizemos exercícios com os barcos de borracha, mas não por muito tempo.
por causa dos raios aéreos dos norte-americanos e das forças aéreas britânicas. Num dia claro, conseguimos ver a Inglaterra. Fazíamos muito exercício e apenas descíamos para ver o rochedo. Olhávamos para ele e depois incentivávamos a conquistá-lo. No dia 24 de outubro de 1940, fomos enviados com urgência para a área de Berhankon. Éramos da divisão Edelweiss. A preparação era muito interessante. Fizemos exercícios em colinas rochosas e treinávamos tanto o ataque como a defesa. Estávamos sempre nas colinas, para nos habituarmos a disparar no topo de uma colina e na parte de baixo. Lembro-me de nos terem dito que dentro da fortaleza era de esperar uma defesa resistente, pois centenas de soldados britânicos estariam a proteger a montanha, com 400 metros de altura. Fazíamos exercícios dentro dos túneis escuros e também treinávamos o lançamento de granadas, algo que nunca tínhamos feito antes. Tínhamos de atirar uma granada rapidamente, a partir de uma esquina e regressar à nossa posição para ficarmos protegidos. Depois esperávamos pela explosão e finalmente avançávamos. Tinha muito orgulho em ser um soldado da Divisão da Montanha. Poucas horas depois chegavam os granadeiros do Regimento de Infantaria Motorizada. Grossdeutschland eram a guarda de elite da infantaria alemã, veteranos das campanhas na Polónia e na França, fáceis de distinguir pela fita que adornava a manga direita dos uniformes. Também chegaram os valentes sapadores de assalto do coronel Franz Geiger. Eles pertenciam ao Regimento 79, especializado no combate em zonas montanhosas com batalhões de foguetes e cujo poder de artilharia lhes valeu a alcunha de Stukas andantes. No total, a divisão de assalto ficou formada por 16 mil homens escolhidos e dotados com o equipamento mais moderno da altura. A moral estava em alta depois da vitória sobre a França e todos sabiam que não havia quem pudesse resistir a uma força como aquela que se formava. A moral estava alta, muito alta. Entretanto, o alto comando do exército determinava, sempre com a colaboração espanhola, as diferentes soluções para os problemas logísticos e de transporte. O plano para o assalto a Gibraltar ficou ultimado até aos últimos detalhes. Pouco depois, o OKW apresentou o calendário de execução da operação contra Gibraltar. Pela primeira vez identificada como Untermannend Felix, Hitler ordenou que fosse imediatamente enviado para o Ministério dos Assuntos Exteriores para que ele ficasse a par das exigências da operação e pusesse em marcha os mecanismos necessários para conseguir dos espanhóis a data de entrada na guerra. A sua resposta ao pedido inevitável do Alto Estado-Maior alemão seria imediata e no dia 15 de novembro, o ministro dos Assuntos Exteriores espanhol, Serrano Suñer, foi convocado para um encontro com Hitler na residência particular deste, situada a sul da Baviera. 3 dias depois, com o impressionante cenário dos Alpes bávaros como fundo, Serrano chegou à estação de Berchtesgaden e desde lá foi conduzido de automóvel até ao chamado Berghof. Estimulado pela necessidade de anunciar uma data para o lançamento de Félix, Hitler não duvidaria em empregar todos os seus esforços para conseguir que o ministro espanhol lhe desse o que tanto queria. Depois de uma conversação infrutífera e como último recurso, Hitler exigiu que o general Jodl lhe descrevesse pessoalmente os segredos do magnífico plano que tinha preparado. Senhor Ministro, o ataque contra Gibraltar vai começar com a descolagem, a partir de aeródromos localizados em França, de uma vaga de bombardeiros Junkers 88, que, protegidos por formações de caças, vão atravessar a Espanha até ao Rochedo e atacar os navios de guerra ancorados nas águas de Gibraltar, obrigando-os assim a fugir para o mar, onde serão destruídos pelos nossos submarinos. Depois do bombardeamento e de eliminar todos os alvos militares, bem como importantes posições à volta do Rochedo, estes aviões regressariam às suas bases, fazendo escala para reabastecer nos aeródromos espanhóis. A seguir ao bombardeamento, vamos lançar uma segunda ofensiva aérea, desta vez confiada aos nossos temidos bombardeiros Junkers 87,
ou os famosos Stukas, como são mais conhecidos. Graças à sua precisão, vão acertar com as bombas sobre artilheiros posicionados à volta de Gibraltar, bem como postos de observação, entradas de túneis, campos de minas, depósitos, armazéns, fábricas e muito mais. Os inimigos vão ficar imobilizados por esta tempestade de fogo. Não vamos mostrar qualquer piedade contra o inimigo. Entretanto, o corpo expedicionário, os homens de Kubler, vão avançar com os seus meios motorizados a partir das bases espanholas, em direção à fronteira de Espanha com Gibraltar, onde terão de se espalhar e atacar o inimigo de forma dura e rápida, como um relâmpago. Como resultado, 25 dias depois da entrada da Espanha na guerra, 2 centenas de armas de grande calibre, em conjunto com outras centenas de peças de artilharia pesadas, compreendendo todos os alcances inimagináveis, dariam começo ao ataque que iria destruir sem qualquer dúvida todas as defesas exteriores em e à volta de Gibraltar, paralisando qualquer reação dos restantes soldados britânicos, cuja moral naquela altura estaria em baixo. Finalmente, através das 6 vias abertas pelo fogo militar no terreno e apoiada pelo bombardeiro de precisão, a força de choque terrestre vai atacar a partir das bases em Espanha contra as posições da parte norte do rochedo. Esta força conta ainda com o apoio de uma ação de assalto anfíbia na zona do cais, libertando uma fúria que irá dar cabo dos britânicos e da sua moral. Os sapadores de assalto e a divisão de infantaria de Grossdeutschland irão superar as defesas, tomar o controle do aeródromo e chegar às muralhas e ao castelo de Gibraltar. De seguida, a divisão de montanha vai tomar a dianteira, ocupando as alturas a poucas horas do início do ataque. Em 36 horas, teremos o controle da base estratégica do Mediterrâneo. No caso de uma possível ação britânica contra Portugal, foi decidido que outro corpo do exército, composto por unidades blindadas e motorizadas, atravessasse a Espanha e, em conjunto com as forças de assalto Kubler, estacionadas em Gibraltar, iriam proteger a fronteira lusa. Estudámos este plano detalhadamente e foi decidido que a conquista de Gibraltar é militarmente possível. O plano de ataque está pronto, as forças estão preparadas e os comandos aguardam ordens para iniciar a operação. Gibraltar pode ser tomada em 36 horas. Chegou finalmente o momento da verdade. Espanha tem de seguir em frente com o que assinou e rapidamente vai recuperar o território perdido depois de 300 anos. A Alemanha sabe ser agradecida e generosa. Enquanto o Kubler era o responsável pelo ataque terrestre e o general Wolfram von Richthofen pelas ações aéreas, na frente da operação figurava o próprio Franco. No entanto, toda a responsabilidade da direção tática foi assumida por um dos melhores soldados de Hitler, o general Walter von Richenow, cuja capacidade de comando já tinha sido claramente demonstrada na Polónia e na França. Havia muito espaço para defender o rochedo pela parte interna, mas no que se refere ao exterior, com as armas que disparavam contra os aviões, estávamos em desvantagem e teríamos sido literalmente destruídos. Isso teria sido o início do fim. Se pensarmos bem, os alemães teriam conseguido, com toda a certeza, ocupar Gibraltar. Mas não estava nas mãos de Serrano satisfazer os desejos de Hitler, pois isso só podia ser dado pelo próprio Franco, e como resultado, todas as esperanças alimentadas desde Hendaye acabavam por se desvanecer momentaneamente. A atitude mantida por Serrano, igual à de Franco dias depois, demonstrou a eficácia do mecanismo de segurança utilizado desde o passado mês de junho. As palavras de Serrano renovaram os compromissos da Espanha com o eixo, afirmando que, tal como se especificava no acordo assinado, a Espanha mostrava-se disposta a entrar na guerra, mas como também se encontrava explícito naquele acordo, o momento preciso para isso devia ser determinado de forma conjunta. A complicada situação da economia espanhola, a endémica crise das provisões básicas e a falta de preparação militar para defender o país contra uma agressão exterior constituíam um argumento de grande peso e contundência, e como tal foi aceito pelos alemães. Mas nenhum dos participantes daquele encontro era alheio ao facto de que a circunstância que verdadeiramente tornava instável a atitude espanhola era a temida possibilidade de uma guerra longa, onde se corria o risco dos triunfos conseguidos pelo Terceiro Reich desaparecerem. Apesar deste fracasso, os alemães ainda dispunham de uma certa margem de tempo para uma desesperada tentativa de forçar a entrada da Espanha na guerra, numa data que não alterasse o calendário previsto para Félix. Nos dias seguintes, Franco não teve outra alternativa senão ser ainda mais prudente e autorizar as últimas missões de reconhecimento solicitadas pelo alto comando da Wehrmacht.
Mas não há dúvida de que o fez sabendo que a operação naquele momento não ia ser executada. Para tentar arrancar-lhe a tão solicitada data, Hitler pensou inclusive em enviar o próprio general Jodl a Madrid. Ninguém melhor do que ele para explicar a Franco, a partir de um ponto de vista militar, a conveniência do lançamento de Félix e a necessidade de respeitar o calendário previsto, segundo o qual a entrada da Espanha na guerra não podia passar o dia 10 de janeiro de 1941. O OKW pensava que ainda iria conseguir a data, naquela que seria a sua última tentativa, e no dia 4 de dezembro enviou o almirante Canaris à Espanha para convencer Franco da necessidade urgente da entrada dos espanhóis na guerra. Todas as esperanças se desvaneceram quando Canaris informou de que, guarnecido dos mesmos argumentos de sempre, Franco lamentava não poder dar a data que pretendiam. O telegrama de Canaris a informar o fracasso da missão convenceu Hitler de que a Operação Félix não podia ser executada enquanto não houvesse as condições políticas. Uma semana depois, começou o processo de dissolução do corpo expedicionário e no dia 10 de janeiro de 41 foi ordenado o cancelamento de todos os preparativos em relação a Félix. A entrada do diário de guerra no alto comando da Wehrmacht, correspondente a esse momento, reflete de uma forma evidente que os membros do alto comando tinham descoberto o subtil jogo levado a cabo por Franco, desde o passado mês de junho. Franco estava decidido que a Espanha só podia entrar na guerra na véspera da queda da Inglaterra. Porém, apesar de Hitler ter afirmado que estava decidido a tomar Gibraltar, com ou sem Franco, a persistente falta de resposta que tiveram todas as tentativas acabou por esgotar a margem de tempo necessária para poder lançar a Operação Félix, sem atrasar o início da Grande Guerra de Conquista, a já projetada ofensiva contra a União Soviética. Mas pouco depois, a enorme derrota que os italianos estavam a sofrer a norte de África e Grécia iria renovar de forma mais esporádica o seu interesse na conquista do Rochedo, numa tentativa de equilibrar a situação. Mas no final decidiram apoiar os italianos na Líbia com o envio do Africa Corps, com o objetivo de participar numa ação militar para acabar com os tumultos que, devido à inutilidade do seu aliado, se tinham desencadeado nos Balcãs. Como consequência, o ataque a Gibraltar, que se desenvolveu através de vários estudos mais amplos, teve de ser colocado de lado até ao final da prevista campanha russa. Finalmente, no dia 28 de janeiro, enquanto Jodl ainda se esforçava em manter viva uma operação que, ao fim e ao cabo, era obra dele em muitos aspectos, chegou um relatório oriundo do Estado-Maior do Exército que acabou com as suas ilusões. Esse relatório informava que já não era possível a reativação dos preparativos da Operação Félix antes de meados de abril e, no caso de o fazer numa data posterior, isso significaria que as forças não estariam disponíveis para participar na Operação Barba Ruiva. Simplesmente esgotou-se o prazo da Operação Félix e Hitler não teve outra alternativa a não ser aceitar, tal como ficaria escrito no Diário das Operações do Alto Comando, a permanecer suspensão até que houvesse as condições políticas adequadas. Por outro lado, foi Franco que fez toda a operação ao impedi-la. Apesar de ser um ditador, no que se refere a este incidente, Gibraltar deve agradecer, bem como o mundo inteiro deve ficar agradecido pelo facto de Franco ter evitado que Hitler marchasse em direção a Gibraltar. O tema de Gibraltar e a consequente entrada da Espanha na guerra tiveram de esperar até o outono seguinte, quando estivesse concluída a campanha na Rússia. Ninguém podia prever que a luta contra a União Soviética terminaria 4 anos depois, com os veículos russos a vigiar a porta de Brandemburgo destruída pela guerra. Mas nos momentos de reflexão, quando as esperanças de ganhar a guerra se evaporavam, nos imensos espaços da estepe russa, Hitler voltaria uma e outra vez a pensar naquela oportunidade perdida durante vários pesadelos, em que por muito pouco quase tinha a chave da vitória nas suas mãos. O que teria acontecido se, graças à possessão de Gibraltar, Rommel tivesse tido as provisões necessárias para conquistar Alexandria e fechar definitivamente o Mediterrâneo? O que teria acontecido se, depois de atravessar o Médio Oriente, o avanço da Wehrmacht sobre Stalingrado tivesse sido apoiado por um segundo avanço a partir do Cáucaso? Perguntas e mais perguntas atormentavam a mente do Führer nos anos difíceis em que os ventos da guerra se tinham virado claramente contra a Alemanha. Não é de admirar que, em certa ocasião, em que Hitler estava no Berghof perante um grupo de fiéis seguidores, quando numa espécie de lamento ele comentou:
Gibraltar, queridos amigos, Gibraltar. Devíamos ter conquistado Gibraltar.